João capítulo 21, versículo de número 15. 21. Eu vou ler para você. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Repita comigo: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Repita: pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Então Jesus lhe disse mais uma vez: cuide das minhas ovelhas. Vamos repetir: cuide das minhas ovelhas. Quando eu vejo essa passagem, o que me chama mais a atenção é para quem Jesus está perguntando. Pedro, se nós fôssemos trazer, era um homem chucro, né? Meu pai era um homem muito duro, e meu pai, para poder falar eu te amo, era difícil. Não que ele não nos amasse, ele nos amava da maneira dele, mas ele era um homem muito difícil de falar eu te amo, de abraçar. Eu cresci numa família que a minha mãe tinha mais esse negócio de abraçar, meu pai não, era um homem mais sério. Para ele falar um te amo era difícil. E eu fico imaginando Pedro, porque às vezes eu olho para o meu pai e falo: pai, o senhor é igualzinho Pedro. Jesus. E o mais interessante de Jesus estar perguntando para Pedro é o que nós vamos encontrar lá em Mateus 16, 18, que diz assim, você não precisa abrir a sua Bíblia. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Quando ele está dizendo: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, eu te amo, Senhor. Então vai e apacenta minhas ovelhas. É como se ele estivesse dizendo para a igreja: igreja, você me ama? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Porque ele diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você pode trocar o teu nome e dizer: eu lhe digo que você é Diego, e sobre esta pedra edificarei essa igreja. E Jesus vai fazer a mesma pergunta para você em algum momento, dizendo: ei, tu me amas? Tu me amas? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Você talvez vai olhar para mim e vai dizer assim: mas eu já faço isso. Eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja, para quem é desta igreja, ou para quem é de alguma outra igreja. Você vai dizer: eu já faço parte de uma igreja que ela ajuda, que ela recebe as pessoas, que ela ora pelas pessoas, ela cuida das pessoas. Isso é ótimo, querido. Mas esse é um pensamento comum dentro das igrejas, que às vezes começam até mesmo nos líderes, nos pastores, que acham que o limite são as paredes, os limites são os templos. E eu não estou dizendo que isso não é o principal. Eu acho que o amor tem que nascer na igreja, mas não pode permanecer na igreja. O amor tem que evadir as quatro paredes. O amor tem que começar a ir para o lado de fora. Se você olha a vida de Jesus, Jesus nunca ficava parado num lugar só. Jesus estava sempre andando. Jesus estava sempre indo em lugares diferentes. Jesus sempre estava buscando lugares diferentes, pessoas diferentes, para falar do quê? Para falar do amor dele. Para falar sobre as coisas dele. E talvez esse pensamento que nós temos seja um pensamento mesquinho. Seja um pensamento do nosso eu somente. Eu estou indo para a igreja, eu me assento no culto, eu escuto 5 louvores, a pregação de 45 minutos, eu abraço o meu irmão quando o pastor manda, ponho a mão no ombro dele quando ele manda,
Mas quando eu saio desta igreja, quando eu pego o meu carro, e no primeiro momento que eu estou dirigindo meu carro, alguém me fecha, aquele amor já se evadiu da sua vida. Quer fazer um teste com o crente? É o teste do momento de direção, irmão. Esse é o teste do crente. Eu vou te falar, eu passei um aperto hoje. Mandei uma mensagem para o Ronaldo, falei, Ronaldo, teve um acidente aqui na Dutra, está tudo parado. Já vai preparando o plano B. Não foi? E eu estava no carro tenso, e aí você começa a olhar, está marcando 110, o rapaz está 80, você, meu irmão, sai da frente que eu preciso passar. E às vezes a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos, passa por cima do nosso próximo. Onde satisfazer aquilo que nós precisamos é mais importante do que ajudar o próximo. E o que é que Jesus nos ensinou? Ele disse que nós tínhamos que amar a Deus acima de todas as coisas, e o que mais? E ao próximo. Eu não sou muito ligado em Facebook, eu até tenho a página lá do Minutos para Deus, que nós fazemos, mas minha página pessoal é um desastre, não posto nada. Eu gosto muito do LinkedIn, que é um profissional lá, né? Tipo um Facebook profissional. E hoje eu estava lendo, justamente hoje, e eu vi um testemunho que eu achei maravilhoso. Essa mulher, ela fazia uns 6 meses que ela estava desempregada, e aí ela conseguiu entrar numa empresa. E ela, narrando lá a sua história, diz que depois de um processo de seletivo muito difícil, ao entrar na empresa, aquela empresa tinha acabado de perder o maior contrato que eles tinham. E que os outros 80% dos funcionários iam ser demitidos. Mas eles, como tinham acabado de contratar ela, iam manter ela naquela empresa porque ela poderia cuidar dos outros 20%. E aí, como ela teve um tempo de conhecer as pessoas, ela ficou sabendo que uma das pessoas que trabalharia junto com ela era uma mãe cujo filho estava passando por um momento muito difícil numa doença e que ela precisava muito daquele emprego porque era através do plano de saúde que ela tinha condições de cuidar do seu filho. E aquilo tocou o coração daquela mulher. E ela chegou àquela direção, mesmo sabendo que ela precisava também, ela falou assim, eu acabei de entrar, mas eu quero abrir mão da minha vaga, para que vocês não demitam esta mulher. E eu vi aquele post, eu fui vendo os comentários, tinha assim centenas de comentários, dizendo que atitude maravilhosa, que atitude linda, mas se eu perguntar aqui para você, quantos realmente teriam esta coragem? Quantos realmente teriam coragem de abrir mão daquilo que é seu? Abrir mão, não estou falando que é compartilhar não, querido. Estou falando que é abrir mão daquilo que é seu em prol do seu próximo. É difícil, não é? Eu tenho esse projeto, Minutos para Deus. Vou até fazer uma propaganda rápida aqui, pastor. Depois você pode procurar lá no Facebook. Minutos para Deus, nós fazemos um trabalho de evangelização, tem o site minutospradeus.com, tem um aplicativo de celular, Minutos para Deus, tem um monte de coisa. Você entra lá, você vai descobrir as outras novidades. E tem um projeto em especial que nós fazemos, que é cuidar de algumas crianças no país da Nicarágua, em Manágua. E como esse projeto começou, eu fui convidado a pregar na Nicarágua por um pastor que eu conheci aqui no Brasil, que veio fazer uma conferência, nós nos conhecemos, ele me convidou para estar lá. E aí eu já sabia que a Nicarágua era um país muito pobre. E eu decidi, então, participar desta conferência, e voamos, né, dos Estados Unidos para a Nicarágua, é um percurso bem curto, 2h30. Chegamos lá, eles me deixaram num hotel, e aí no dia seguinte ele falou, pastor, vamos até a igreja onde vai ter a conferência, num lugar, na frente da igreja tinha uma praça, eles tinham colocado um púlpito bem simples lá, íamos fazer uma coisa nada bonito como está aqui, né? Bem simples. E quando eu estava indo para aquele caminho, eu passei em frente a um lixão. Igual esse que nós temos aqui, só que um lixão bem aberto, a céu aberto, e eu vi muitas crianças que estavam ali mexendo no lixo. E aí eu perguntei para o pastor,
que eram aquelas crianças? Se eram crianças que estavam procurando materiais para reciclar, para tentar ajudar os pais. Ele falou, não, são as crianças que moram aqui no bairro próximo, e dali que eles tiram o alimento que eles comem todos os dias, da sobra que as pessoas jogam fora. E aquilo mexeu comigo. Você ver na televisão, você escutar alguém falar, te causa um impacto, mas quando você vê com os teus próprios olhos a realidade de crianças pegando sobra, coisas estragadas, aquilo mexeu comigo. Eu falei, Deus, eu preciso fazer algo mais. O Senhor tem me abençoado tanto, o Senhor tem aberto tantas portas para mim, o que eu posso fazer? E Deus falou assim, começa um projeto lá. E nós começamos este projeto, onde todos os dias nós alimentamos as crianças. Nós temos mais ou menos, acho que são 25 agora, não me lembro o número ao certo, porque começou com 10, foi para 20, deve estar uns 25, 30. Porque aos poucos a gente vai ganhando parceiros, né, e vai entrando mais verba, a gente vai podendo colocar mais crianças no projeto. E nós temos 25 crianças, mais ou menos, que todos os dias vão nesta pequena igreja, muito simples. E ali eles recebem um alimento, eles comem, os seus pais também se alimentam, quando têm pais. Muitos são filhos de mães solteiras, que tiveram 3, 4 filhos e os pais abandonaram. É uma realidade que acontece lá, acontece aqui também. E nós começamos a alimentar essas crianças e nós vimos que, através desse momento da alimentação, nós começamos a ensiná-los a orar pelo alimento, nós começamos a falar de Jesus e já temos alguns relatos de pais que começaram a aceitar Jesus e estão frequentando a igreja lá por causa da atitude que tivemos de alimentar o próximo, de olhar para aquele que tem necessidade. E quando nós falamos de igreja para a cidade, nós estamos falando da igreja que olha para uma cidade, da igreja que olha por um bairro. A igreja, ela não pode se limitar a essas portas que tem aqui. Essa igreja, para ser uma igreja efetiva, ela tem que ser conhecida não pelos cultos maravilhosos que ela faz aqui dentro, mas pelas vidas maravilhosas que elas alcançam aí fora, pelas vidas que eles conseguem transformar do lado de fora. E esses dias eles me mandaram um vídeo, esses tempos, deve ter uns um mês e pouco, me mandaram um vídeo agradecendo pela comida simples. Sabe quanto custa para alimentar essas crianças por dia? $2. Menos que o McDonald's que você gasta para o teu filho. Eu alimento uma criança 3 vezes ao dia, com $2. E aí, às vezes, como o Baruch falou, nós, na nossa indiferença, estamos num lugar, alguém pede uma ajuda e nós trancamos o nosso coração. Eu uma vez ouvi uma frase de um pastor que me chamou muita atenção. Ele diz assim: todos nós pedimos misericórdia para o Senhor até o dia que nós precisamos da justiça. Todos os dias nós precisamos da misericórdia do Senhor até o dia que nós precisamos da justiça. Deus tem misericórdia da minha vida, Deus tem misericórdia da minha vida, mas o dia que você precisa, Deus faz justiça na minha vida. E aquilo chamou muito a minha atenção. Mas vamos voltar aqui ao texto. Se você pegar o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 15, lá nós temos uma parábola, a parábola dos trabalhadores, onde o dono ele entrega os talentos nas mãos de cada trabalhador. Mateus 25, 15, bem breve, diz assim, eu não vou ler tudo. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a um outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se para longe. Eu vejo muitos pregadores falando sobre essa parábola dos talentos com referência à multiplicação financeira, com referência ao ganho material. Mas quando eu olho este texto, na verdade eu vejo Jesus demonstrando numa narrativa alegórica, comparando valores de ordens materiais em alusão ao que está no nível superior, falando das coisas espirituais, ou seja, comparando a obediência e respeito de um servo fiel ao seu Senhor e a grandeza da obra salvadora
de vida eterna pela pregação do seu evangelho. Porque se você observar lá em João 15,16, diz assim também: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos concederá. Quando é entregado o talento na mão do primeiro, ele recebe 5 talentos, não é? E diz a palavra que quando ele retorna, ele volta com quantos? Com 10 talentos. Quando eu olho esta passagem, eu vejo algo muito interessante. É como se Deus colocasse nas nossas vidas outras vidas para serem mantidas, outras vidas para serem cuidadas. E aqueles homens receberam um talento. O que é um talento? Uma vida. E como nós cuidamos de vidas? Nós alimentamos, nós limpamos e nós damos condições para que ela se multiplique. Sabe uma coisa que é muito interessante nas igrejas hoje, pastor Ronaldo? Muitos atribuem ao pastor a responsabilidade da multiplicação. Eu não estou dizendo que o pastor também não faça parte do processo, mas se você olhar na ordem natural, quem gera a ovelha é a ovelha. O pastor, a responsabilidade maior do pastor é dar condições para que as ovelhas possam se multiplicar. Uma ovelha suja, maltratada, sem alimento, ela não tem uma condição propícia para poder se multiplicar. Mas um pastor que cuida da sua ovelha, que alimenta com a palavra, que limpa com a oração, através do Espírito Santo agindo na vida dessas pessoas, ele está dando o quê? Ele está dando a condição para que aquela ovelha possa se multiplicar. Então Deus coloca nas tuas mãos vidas. Se você parar para olhar agora as pessoas que estão ao seu lado, quantas delas você tem algum relacionamento? Quantas delas você sabe o nome? E Deus está dizendo para você: eu tenho colocado pessoas ao teu redor para você cuidar, e você não tem feito isso. Você tem feito como aquele trabalhador que recebeu um talento, enterrou aquele talento, e quando voltou quis entregar somente o mesmo que já tinha, a sua própria vida. Você acha que guardar somente a sua própria vida já está bom? É como eu falei no começo, você vem ao culto, você assiste a pregação, você louva junto, você sabe as músicas, você adora. Você até fala aleluia quando o pastor fala alguma coisa. Você deixa o Espírito agir, mas quando você sai, aquelas vidas que estão ao teu redor, a tua família, os teus amigos, no teu trabalho, no teu emprego, elas simplesmente perdem valor, porque você está preocupado com você e esquecendo todos os talentos que Deus tem colocado ao seu redor. E você precisa multiplicá-los. Você tem que ser uma ovelha que gera ovelha. Ovelha que não gera é ovelha estéril. E ovelha estéril é ovelha frustrada. Quantas mulheres na Bíblia se sentiam frustradas porque não podiam ter filhos? Porque não podiam dar a descendência para o teu marido? E uma ovelha estéril é uma ovelha frustrada. Quantas pessoas você já falou de Jesus nessa semana? Mas eu não quero que você seja crente chato, porque tem uns crentes que é chato, pastor. O cara pega a Bíblia, vai para o meio da praça: se você não aceitar Jesus hoje, você vai para o inferno, o capiroto está te esperando lá no mármore do inferno, e não sei o que, não sei das quantas. Não tem? E chega na tua casa e fala: hoje você tem que aceitar Jesus, senão o negócio vai ficar preto. Mas eu não conheço um Jesus que fazia isso. Eu conheço um Jesus que fazia
coisas com amor. As suas atitudes falavam mais do que as suas palavras. Mesmo que as suas palavras fossem muito sábias, as suas atitudes. Aquela mulher, quando estava para ser apedrejada, a sua atitude fez com que as outras pessoas abrissem mão de apedrejá-la. Quando as pessoas olham para a tua vida, elas têm interesse em saber o porquê você é assim. Qual que é o segredo da sua diferença? As suas atitudes fora da igreja, elas condizem com a sua atitude dentro da igreja? As suas atitudes do lado de fora, elas condizem com as suas atitudes do lado de dentro? As pessoas enxergam você aqui na igreja ou uma máscara que você veste? Casais maravilhosos dentro da igreja e lá fora, vivendo em adultério, marido bate na esposa, a esposa bate no marido. As nossas atitudes têm que ser o maior meio de evangelização que nós temos. Você não precisa abrir uma boca às vezes para ganhar uma vida. Você precisa demonstrar amor por uma vida para ganhá-la. Deixa eu contar uma história. Estamos no processo. Uma pessoa me pediu uma ajuda. Disse, me ajuda com esta pessoa, porque ela está passando por um momento muito difícil e muitas pessoas já falaram com ela. E ela continua nesta vida, e ela continua fazendo estas coisas. E aí eu falei, tudo bem, vou conversar com esta pessoa. E aí eu fui orar a Deus e falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? Porque eu não quero ser mais um que tentou conversar com ela e não trouxe resultado nenhum. Eu quero ser aquele que o Senhor possa usar e que gere alguma mudança. E Deus falou assim para mim, fale com amor. Foi o que Deus falou no meu coração, fale com amor. Peguei aquela pessoa, fomos conversar. Eu acho que quando ele me viu, a expectativa dele fosse que eu apontasse o dedo dizendo o que você está fazendo está errado. Você vai para o inferno. Deus não ama isso, Deus é isso, aquilo, Deus condena isso, Deus condena aquilo. Mas pelo contrário, eu quis mostrar para ele uma forma diferente. Eu disse, ei querido, quais são os seus planos de vida? Quais são os seus sonhos? O que você gostaria de almejar? Aonde você gostaria de chegar? E aí ele abriu. Viu que eu não cheguei com os dedos apontando, dizendo, ei, você está fazendo coisa errada. Ele abriu o seu coração e começou a falar, eu gostaria de fazer isso. Eu falei, rapaz, você é inteligente. Você é capaz. Eu vejo em você muito do que eu vi em mim quando eu era novo. Eu creio que Deus pode te ajudar, mas você precisa dar o primeiro passo. Eu quero te ajudar, eu acredito em você, eu sei que você tem potencial, eu sei que você pode chegar no outro nível. A abordagem foi diferente. Eu quis demonstrar para ele que eu estava ali para apoiá-lo, para amá-lo, e não como todos os outros que talvez tenham conversado com ele dizendo, ei, você é isso, você é aquilo, você não vai prestar, você não vai chegar nisso, não vai chegar naquilo, você vai para o inferno. Não. Eu falei, Deus, o que eu falo? E Deus falou, fala com amor. Fala com amor. E eu tenho visto surtir diferença. Tenho acompanhado de longe. Mando mensagem, todos os dias de manhã eu mando um devocional para ele ler. E a gente sente que algo está acontecendo. Porque alguém estendeu a mão. Essa semana fez bastante frio aqui em São Paulo, não fez? Você sabia que uma pessoa, pelo menos que eu fiquei sabendo, uma pessoa faleceu numa destas noites? Fiquei sabendo de mais uma agora. 2 pessoas faleceram devido ao frio da madrugada. Quando você pega o teu carro, sai daqui da igreja, pega o percurso para a tua casa e você vê essas pessoas, muitas das vezes embaixo da ponte,
nas beiras de calçadas. Quais são os seus sentimentos? Nós temos dó, né? Mas nós não fazemos nada. Uma igreja que sente, mas não age, é a mesma coisa que nada. A igreja, para ser uma igreja efetiva, ela tem que agir. Eu até gosto de brincar, oração é orar e ação. Orar e ação. Então, se você ora pelas vidas lá fora, você também tem que agir pelas vidas lá fora. Você tem que tentar buscar melhorar a vida das pessoas que estão lá fora. Certa vez Jesus disse assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, então estava na prisão e foste me ver. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu que te vestimos? Ou quando é que te vimos enfermos, ou na prisão, ou fomos te visitar? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que sempre que fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim também fizestes. Toda vez que eu leio esta passagem, ela me machuca. Essa semana eu fui pregar numa igreja no Rio de Janeiro. E a minha esposa me acompanhou. Pela primeira vez ela estava indo ao Rio. E nós formamos um pré-conceito sobre a situação do Rio de Janeiro por aquilo que nós vemos na televisão. Não é verdade? E o engraçado é que eles têm a mesma opinião sobre São Paulo. Não sei se aqui a televisão trabalha dessa forma, né? Mostra coisas do Rio e eles mostram coisas de São Paulo. Mas a minha esposa estava temerosa. Falou: não, você vai sozinho, não vou lá não. Tá doido? Bala perdida, linha vermelha. Fica tranquilo, linha vermelha é igual Moisés, a gente atravessa. Não é o mar vermelho? Linha vermelha, a gente atravessa. Né? E aí eu fiquei no pé dela: vamos, vai ser legal, tal. Ela falou: tá bom, vamos, mas só se sua mãe for também. Eu tive que convencer minha mãe, né? Aí foi mais uma luta. Vamos, mãe. Ela: tá tudo bem, então vamos. Aí pegamos o carro, saímos aqui de São José dos Campos, onde eu moro, a minha mãe mora, na verdade, e fomos para o Rio. Meu irmão, tudo tranquilo, maravilhoso, até a Dutra. Na hora que eu falei: agora a gente vai pegar a linha vermelha, minha esposa: Jesus, nos faz invisível, afasta todas as balas perdidas, guarda este carro. A minha mãe do lado: aleluia, amém. Eu falei: meu Deus, que preconceito. E aí saímos da linha vermelha, agora é amarela, de novo. E todas as vezes que nós íamos entrar num túnel, meu irmão, era a mão no vidro. Jesus, eu repreendo, o trânsito vai fluir, não vai parar nada aqui nesse túnel. Porque nós criamos um preconceito. Mas você sabia que naquela cidade, naquelas favelas, existem pessoas que estão precisando de uma mão? Estão precisando de alguém que não olhe com estes olhos. Eu estou falando de mim mesmo, porque na hora de voltar para cá, eu estava na linha amarela, errei, caí na cidade de Deus. Eu parei o carro e falei: Jesus, vamos dar meia volta aqui, né? Natural, medo do homem. A gente sabe das condições, do perigo. Mas ali dentro tem muitas pessoas necessitadas. Tem muitas pessoas que precisam de uma mão estendida. Quantos missionários fazem um trabalho nessas comunidades? O filho da minha tia que está aqui faz um trabalho fantástico em comunidades. Mas nem todos têm o chamado para ir lá. Não é verdade? Nem todos. Mas nós podemos suportar aqueles que vão. Nós podemos apoiar aqueles que vão. Nem todos têm chamado para ir por Oriente Médio. Nem todos querem colocar a sua vida em risco.
mas você pode apoiar, você pode suportar, e isso é ser uma igreja para a cidade. E isso é ser uma igreja que olha pelo próximo, isso é ser uma igreja que cuida de ovelhas. Uma igreja que se importa com ovelhas, porque Jesus, o que ele perguntou? Tu me amas? E qual foi a resposta? Vai e cuida das minhas ovelhas. Será que você tem cuidado das ovelhas que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Isso não é para o pastor somente. Isso é responsabilidade sua, porque o ID, ele não está assim, o pastor tem que ir, o apóstolo tem que ir, o mestre tem que ir, ele diz, ide e pregai o evangelho a todas as criaturas, para que elas se tornem filho. Não é verdade? Criatura, depois que conhece Jesus, se torna filho. Mas será que você tem feito o ID? Será que você tem feito este mandamento do Senhor? Porque se é uma palavra do Senhor, é um mandamento. Eu posso te falar aqui um mandamento que tem na Bíblia, que posso falar uma promessa que tem na Bíblia, uma promessa que tem na Bíblia que ninguém quer. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Se a palavra de Jesus é uma promessa, vai acontecer. O que vem do alto é decreto. O que o rei fala é decreto. Tem que ser cumprido. E Jesus está dizendo, no mundo tereis. Ele não falou assim, no mundo talvez vai passar por uma dificuldade. Ele falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele venceu como homem. Não é verdade? Mas o que ele mais fez nesta terra, Jesus, foi falar do amor do reino. Foi demonstrar através de atitude o amor que ele tinha pelas vidas. Há festas nos céus quando um pecador se arrepende do seu pecado. Quando alguém aceita Jesus. Eu não vejo nenhuma outra passagem de fala que há uma festa por qualquer outra coisa na Bíblia, mas fala que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. E como um pecador vai se arrepender? E como a palavra vai chegar lá se não tem quem pregue? O que Deus está querendo dizer para você nesta noite é que se você quer fazer o que está escrito aqui nessa semana, uma igreja para a cidade, você precisa sair do banco que você está, da condição de marasmo que você se encontra, e começar a olhar para as vidas que estão próximas de você. Começar a olhar para as vidas que estão ao teu redor, dentro da tua família, existem pessoas necessitadas. Dentro do bairro onde você mora, tem pessoas necessitadas. Na escola onde você estuda, tem pessoas necessitadas. E elas não estão precisando, às vezes, de palavras. Às vezes elas estão precisando de gestos. Às vezes elas estão precisando de um abraço, de um sorriso. Um sorriso pode mudar o dia de uma pessoa. Um abraço pode mudar o dia de uma pessoa. Eu sou pastor. Eu trabalho numa multinacional americana. E as pessoas sabem que eu sou pastor. E um dia uma pessoa falou assim para mim, sabe o que eu acho legal? Que você não é aqueles pastor chato. Que chega na hora do almoço e fala, você vai, dizer que ela tem que aceitar Jesus agora. Mas eu vejo nas suas atitudes coisas que me chamam a atenção. Você é um dos poucos que passam pela gente e dá bom dia. Você é um dos poucos que para conversar com as pessoas da produção. Porque tem gente que gosta de demonstrar amor para o do mesmo nível ou para o acima. Aí é amoroso, né? Tem muito amor para dar. Mas com aqueles que estão, talvez, numa condição menor do que a sua, você se faz indiferente. Você acha que essas pessoas não estão no mesmo patamar. Ou será que isso acontece lá nos Estados Unidos? Acho que é só lá no Texas, viu, pastor Ronaldo? Só lá no Texas que isso acontece. Aqui no Brasil, acho que não acontece.
Você só quer conversar com aqueles que são do seu meio. Mas tem um outro ponto interessante que eu quero trazer para você. Refletir nesta noite. Para você meditar nesta noite o que é ser uma igreja para a cidade. O que é ser uma igreja para fora. O que é ser uma igreja que busca não para si, mas para o próximo. A mudança da igreja, para que ela alcance lá fora, tem que começar dentro. A transformação lá fora, ela tem que começar dentro. Porque se aqui dentro não tiver uma condição estruturada, uma base formada, não adianta ir lá fora. Porque talvez você vai só estragar. Porque daí as pessoas vão olhar para você, ué, esse aqui não é aquele da igreja, mas está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tem a velha piada que fala, né, que o filho chegou para a mãe e falou, mamãe, vamos mudar para a igreja, porque lá na igreja o papai é uma bênção. E dentro de casa é um terror. A mudança tem que começar aqui. Se a mudança não começar aqui nos corações, não vai alcançar ninguém lá fora. Porque você pode até enganar por algum tempo, mas um dia a máscara cai. Você pode até achar que ninguém te vê lá fora, mas tem muitas pessoas te observando. E mais do que todas essas pessoas, tem um Deus que te olha a todo tempo e a todo momento. Senhor, em teu nome profetizei, em seu nome expulsei demônios, em seu nome fiz isso, fez aquilo, e Jesus vai olhar para você, ei, não sei quem você é. Lá em 1 Samuel 16, se você ler na sua casa depois, eu vou ler só um trechinho, tem um pedaço que eu acho muito fantástico. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um novo rei, ele olha para os filhos de Jessé, vê o primeiro filho, vê um homem forte, e Deus fala, não quero esse, vê o outro, não quero esse, vê o outro, não quero esse, até que se passam todos os filhos, e aí chega nesta passagem que diz assim, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? E ele disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Davi, antes de se tornar um grande rei, ele era um grande apacentador de ovelhas. O que isso significa? Ele recebeu com amor a responsabilidade que ele tinha de cuidar das ovelhas do seu pai. E ele fazia com zelo, porque mesmo naquele momento onde um grande evento estava para acontecer, um profeta indo na sua casa, era algo memorável naquela época. E ele não estava ali, ele estava onde? Ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. Ele estava cuidando daquilo que Deus tinha colocado como responsabilidade nas mãos dele. Ele não estava no alto, ele não estava na festa, mas ele estava cuidando das ovelhas, cuidando daquilo que Deus colocou nas mãos dele para fazer. E sabe o que eu acho interessante nisso? É porque nós queremos ser reis. Nós queremos ser reconhecidos. Porque o rei, o que o rei tem? O rei, ele é reconhecido, ele vive do melhor, as pessoas o convidam para as melhores coisas, ele tem a atenção. E o apacentador de ovelha? Ele é deixado de lado, fica com as menores coisas, com o trabalho que ninguém quer fazer. Sabe o que Deus disse para mim quando eu estava lendo esta passagem? É que uma igreja, para se tornar uma igreja para a cidade, ela primeiro tem que aceitar e receber com amor a responsabilidade que Deus tem colocado nas tuas mãos no pouco. Não adianta você chegar aqui nesta igreja e já querer vir participar do louvor. Não adianta você chegar nessa igreja e querer subir no púlpito para pregar, ou ser líder de alguma coisa. Deus te chamou primeiro para cuidar de ovelhas. E as ovelhas começam com as coisas pequenas que Ele coloca nas tuas mãos. Se for para limpar o chão da igreja, faça com amor, mesmo que esteja alguém que você reconheça que esteja aqui em cima. Se for para chegar mais cedo para arrumar as cadeiras, faça com amor.
Se for para fazer qualquer outra coisa que não está sendo visto por ninguém, faça por amor, porque está sendo visto por Deus. Sabe por que eu te digo isso? Porque Jessé era um mercador. Ele vendia os seus animais, a pele, a carne. E quando os mercadores vinham até Jessé para comprar os seus animais, para comprar os seus produtos, ele via o quê? Ele via ovelhas bem cuidadas. Ele via ovelhas limpas, ovelhas que se reproduziam, ovelhas que eram ovelhas fortes. E sabe o que isso significa? Eles viam ali o trabalho de Davi. Eles viam ali o esforço de Davi, eles viam ali a alegria de Davi, porque uma vez ele fala para o rei Saul, eu quando vem um urso ou um leão, eu enfrento para salvar as ovelhas de meu pai. Te chamaram para o ministério de infantil, né? E você falou, não, ministério de infantil não, aquelas pestinhas, ai meu Deus. Te chamaram para ajudar na cantina não. Coxinha com gordura não, ia estragar minha unha. Te chamaram para um dia na faxina na igreja, faxina não. Mas se te chamar para vir fazer uma mensagem com o microfone aqui em cima, meu irmão, estou pronto, me chama. Põe as luzes vermelhas, as roxas, aquelas bem bonitas. E Jesus está dizendo, ei, para chegar lá, a se tornar um grande rei, você precisa primeiro ser um grande apacentador de ovelhas. Você precisa ser um grande cuidador de ovelhas. E é isso que Jesus está dizendo nesta noite para você. Eu tenho problema com o fuso horário, pessoal. É que lá nos Estados Unidos eu prego de manhã, eu falo que é de noite. Aqui está de noite, eu falo que é de manhã. Jesus está te chamando nesta noite para ser apacentador de ovelha. Ele quer que você chegue a se tornar rei. Ele quer que você alcance esse objetivo. Mas Ele quer que você primeiro cuide das ovelhas. Ele quer primeiro que você saia daqui com pensamento não de eu, não de para mim, mas para o meu próximo, para aquele que necessita da minha palavra, da palavra de Deus. Não é fácil. Eu imagino que Davi talvez tenha se frustrado. Eu imagino que talvez Davi tenha se sentido triste, porque somos humanos, nós temos sentimentos. Talvez ele falou, poxa, todo mundo lá festejando, o profeta na minha casa e eu aqui cuidando das ovelhas. Mas mesmo assim ele não deixou de fazer aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele para fazer. As vidas que Deus tem colocado nas suas mãos, cuide dela com carinho. O ministério que Deus tem colocado nas tuas mãos, seja ele qual for, querido, cuide com carinho. As ovelhas você pode colocar como você quiser. Você pode chamar a sua ovelha do seu casamento. Você pode chamar a sua ovelha do seu relacionamento familiar com seus filhos. Você pode chamar de ovelha o seu relacionamento no emprego. Você pode chamar de ovelha o seu relacionamento com seu namorado, com seu pastor, com seu pai. Você pode dar o nome que você quiser para a sua ovelha. Mas Deus colocou alguma coisa nas tuas mãos que Ele quer que você cuide com zelo. Para que no dia que Ele tiver que chamar um novo rei, Ele possa olhar para o teu coração, que é um coração desejoso em fazer para Ele, não para os homens. Então Ele vai te honrar. Então Ele vai te chamar. Amém? Vamos ficar de pé?